Então, vamos lá, meninas. Começando aqui pontualmente, 8 horas, em respeito àquelas que conectaram às 8 pontualmente. E isso daqui já é um trabalho aí de organização, de planejamento, de mudança de mindset, né? Então, se planejar para o horário da aula é extremamente importante. E aqui já começa toda a mudança, esse simples mecanismo. Por quê? Comportamento não escolhe hora. Se eu sou planejada, se eu sou organizada para a aula, a probabilidade, a chance de eu levar esse planejamento e essa organização para as outras áreas da minha vida é muito fácil. É muito fácil, porque lá no nosso cérebro não tem uma área que vai dizer assim, essa área é a área do trabalho, essa área é a área da família, essa área é a área do cuidado comigo. Não, é a área do planejamento, é a área da organização, é a área do foco. O que a gente faz é, putz, essa área já está desenvolvida, agora eu só preciso trazê-la para esse universo. Agora eu só preciso levá-la para esse universo. Agora eu só preciso trazer para cá, certo? Agora, uma vez que eu já tenho a habilidade, a competência desenvolvida, ou eu estou me atentando com relação a isso, deslocar isso para as outras áreas da minha vida é simples. Combinado? Então, já coloquem na agenda de vocês aí o dia, o horário da aula, 10 minutinhos, 15 minutinhos antes. Eu sempre vou mandar o link. Na verdade, ele fica até destacado lá no grupo, na descrição do grupo. Então, tá lá o link das nossas aulas na descrição. Mas eu sempre vou encaminhar antes, justamente para vocês. Opa, Tati vai conectar. Beleza? Então, hoje temos uma aula aqui muito bacana, que a gente vai trabalhar para falar sobre a parte alimentar. Então, nossas aulas, toda terça-feira, sempre tem uma temática diferente. Porém, eu sempre separo um tempinho para dúvidas. Então, dúvidas que, vamos supor, não tem nada a ver com o assunto da aula, mas eu estou com dúvida, não tem problema. Pode, nesse momento, vocês vão ter aí o tempo para poder perguntar. E eu separo das 8 até as 10 para ficar com vocês. Porque se no final da aula alguém tiver dúvida, eu só saio daqui quando tiver sanado essa dúvida. Eu não marco nenhum compromisso depois, justamente para estar aqui com vocês. Então vamos supor, Tati, eu tô com uma dúvida X aqui. Vou falar, olha, o assunto da aula vai ser tal, mas no final, se você puder ficar mais uns 10, 15 minutinhos, a gente conversa sobre a sua dúvida, tá bom? Então, para quem precisa desse contato mais perto de mim, desse visual, eu sou muito visual, então provavelmente há pessoas que também serão visuais. Só me avisa antes e tá tudo certo. A gente vai ter um tempo aqui destinado para isso, beleza? Então, vamos lá, vamos para a construção do nosso. Antes disso, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Não é fale agora o cálice para sempre, mas não, é só um momento onde já estou abrindo para estas dúvidas. Se não, vamos seguir aqui com o tema da nossa aula. Ninguém vai falar nada do meu cabelo, fui no pet shop exclusivamente para falar com vocês. Brincadeira. Vamos lá, meninas. O que que a gente vai conversar hoje aqui? Eu ia falar que a cor tá diferente, não sei se é verdade. Eu fiz a progressiva e aí ele dá uma mudada na cor do cabelo. Ah, tá bonito. Eu Obrigado. reparei isso, mas eu falei assim, não sei, né, se falo, se não falo. Tá mais bonita, tá mais bonita. Obrigado. Eu tô enchendo o saco, gente. Só queria confete nesse momento, tá? Mas tá tudo certo. Vamos lá. Então, hoje, o que que a gente vai pensar aqui? Construção de roteiro alimentar. Eu vou estar sempre voltando, batendo nessa tecla, porque o cérebro aprende por prática e repetição. E sempre estarão também entrando novas colegas aqui junto com a gente. Quanto mais a gente dominar esse assunto, melhor para todas nós, né? Então, quando a gente
quando eu entrego para vocês os macros, e todo mundo vai receber os teus macros, e o acesso ao aplicativo, lembrando que o aplicativo a gente pode acessar tanto no celular quanto no computador. Se você logar com o mesmo e-mail e a mesma senha, tudo vai conversar. Então, às vezes, tem gente que está no computador e fala, nossa, para mim era mais fácil anotar no computador. Tudo bem. Ah, não, para mim é mais fácil anotar no celular. Tudo bem também. Você consegue fazer com que os dois conversem ao mesmo tempo. Então, beleza, recebi lá os meus macros. O que eu vou ter que prestar atenção? Normalmente você recebe um roteiro junto. Então é legal ler aquele roteiro. E aí, deixa eu abrir um roteiro aqui. Abrir um roteiro aleatório aqui. Nananã. Tá, vou abrir esse. Não é de ninguém aqui da nossa turma. É que o meu computador. Aí, abriu. Então tá. Só tirar o nome da pessoa aqui. Então, primeira coisa que a gente vai olhar aqui, quem não tem um desse pode me pedir, ok? As instruções iniciais. Esta tabela não é sua. Já teve gente que falou assim, Tati, meus números estão diferentes. Sim, aqui é um exemplo de como a gente vai interpretar a tabela. Como que a gente pode avaliar o nosso dia a dia. Depois tem mais informações aqui. Então, olha, com relação aos carboidratos, quem busca eliminar peso, o ideal é que 60% a 70% da quantidade de carboidrato venham dos legumes e das verduras. Por quê? Lembra, diminuição de pico de insulina. Se a insulina está baixa, o GH, que é o hormônio que queima gordura, vai estar alto. E aí eu tenho um espaço para potencializar a minha queima de gordura, ok? Depois vem falando dos lipídios, das proteínas. Meninas, proteína, foquem nisso daqui na vida de vocês. Gravem essa informação e daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre as proteínas. É o macronutriente mais importante da nossa história aqui do processo de emagrecimento. E aí aqui embaixo temos uma tabela. Observem que esta tabela tem cor. Por quê? Porque nós seres humanos, a maioria de nós somos visuais. Então, se a gente já puder, bati o olho aqui no vermelhinho, o que eu vou entender? Que tudo é igual. Dadas suas devidas quantidades, ó, tudo corresponde a 20 gramas de carboidrato. Então, eu facilitei a vida de vocês. Ah, mas eu não quero comer 20 gramas, eu quero comer 10. Sensacional, é só diminuir pela metade. Ao invés de comer 70 gramas de arroz, você vai comer 35. Ao invés de comer 140 gramas de feijão, você vai comer 70. Ao invés de comer 60 gramas de mandioca, você vai comer 30 gramas de mandioca. Certo? Só dividir pela metade. Aí vem a tabelinha com os macros. Daqui a pouco a gente também vai falar mais sobre ela. E aqui embaixo existe a possibilidade de ter um roteiro. E esse roteiro estará por cor. Olha que legal. Para quê? Para que eu possa me basear com relação à tabela. E aqui em cima, neste roteiro, se eu observar os meus números, ó, 118 gramas de carboidrato, tá dentro, de 100 a 120. 53 a 67 de gordura, tá dentro. E proteína, 100 a 134, 111, tá dentro. Ok? Ah, eu não quero comer 90 gramas de banana, eu quero comer abacaxi. Então, eu vou lá na tabela e vou procurar o que corresponde ao abacaxi. Então, 90 gramas de banana equivale a 160 gramas de abacaxi. Eu vou fazer a troca já na quantidade. Estou fazendo isso ao máximo para tentar facilitar a vida de vocês, ok?
Não quero, Tati, não quero comer 160 gramas. Eu quero comer abacaxi, eu quero comer morango, eu quero comer pera, eu quero comer tudo. O que que eu vou fazer? Usar o aplicativo. Essa história, meninas, quem aqui já ouviu que, não pode misturar 2 carboidratos no mesmo prato? Quem aqui já ouviu isso? Olha lá, Débora, Karina, Cris, Lígia, quer dizer, todos vocês já ouviram isso. E aí a minha pergunta é, por que que não pode misturar? Eles vão brigar? Um vai dar uma porrada no outro? O arroz vai tretar com o feijão? O arroz vai xingar a batata? Ah, para, né? Isso daí, esse conceito de não pode colocar 2 carboidratos no mesmo prato, vem de profissionais que não têm a didática para poder te explicar o quanto você precisa comer de carboidrato. E aí ele entende que na cabeça dele, então se eu falar para ela que ela deve comer um carboidrato só, vai ficar mais fácil. Tá, e vamos supor que você tem que comer, vamos voltar lá naquele roteiro. Aqui, essa pessoa em questão. 100 a 120 gramas de carboidrato. Aí aqui no almoço foi projetado para ela 40 gramas de carboidrato. E olha que interessante, tem 3 tipos aqui, hein? Em 4 tipos. Tem arroz, tem feijão, tem legumes e tem fruta. Porque é uma pessoa que gosta muito de fruta como sobremesa. Quer dizer, tem 4 tipos de carboidrato na mesma refeição. É guerra, então, né? Vai sair aqui uma guerra. E aí, vamos supor que essa única pessoa, essa mesma pessoa, resolvesse comer só arroz e ela resolvesse comer, sei lá, 200 gramas de arroz. Se 70 gramas de arroz tem 20 gramas de carboidrato, vou colocar 210, só para facilitar a conta. 70 tem 20. 140 tem 40. 210 teria 60 gramas de carboidrato. Um único carboidrato teria muito mais do que 4 tipos de carboidrato juntos. Vocês entenderam isso daqui? Vocês entenderam isso? Os carboidratos não vão brigar. Pode ficar tranquilo. Eles não vão tretar, não vai dar rolo. Você não vai engordar porque tem 4 tipos de carboidrato dentro do teu prato. Desde que não ultrapasse as 120 gramas de aliás, no caso dessa pessoa, né? E cada um vai ter o seu máximo aí de carboidrato. Não ultrapasse a quantidade máxima de carboidrato do dia, gente. Isso é o que importa. Se aquela mesma pessoa resolvesse comer a 120 gramas, no caso dela, né? Da pessoa ali que a gente está usando como avatar de hoje. Se essa pessoa resolvesse comer a 120 gramas de carboidrato em uma única refeição, estaria errado? Interrogação. E por que não estaria errado? Ou por que estaria errado? Tá, vamos complementar a resposta da Carol e da Rô. Se ela resolvesse gastar tudo em uma única refeição, só que depois, no restante do dia, ela não comesse mais nenhuma outra fonte de carboidrato, e no final do dia ela se mantivesse dentro da sua quantidade mínima e da sua quantidade máxima de carboidrato, perfeito. Para o carboidrato. Mas lembrem-se que emagrecer não é só carboidrato. A gente tem a gordura e a proteína. Ok? Porque o nosso cérebro também, de alguma forma, quando começaram a falar sobre estratégias low carb, o que é low carb? Baixo carboidrato. Low, baixo. Carb, carboidrato. Então é só diminuir o carboidrato que eu vou emagrecer.
É isso que está na cabeça de muitas pessoas. E não vai emagrecer se você somente diminuir o carboidrato. Por quê? Porque não é somente de carboidrato que somos feitos. Nós precisamos de proteína e nós precisamos de gordura. Especialmente de proteína. Todo mundo aqui, em algum momento da vida, lá na aula de biologia, não precisa nem ser da área de biológicas, não precisa ter feito nenhuma faculdade na área de biológicas, mas todo mundo lá na aula de biologia aprendeu que uma célula é formada de uma camada bifosfolipídica. O que é isso? É uma camada de proteína com gordura. Então, todas as nossas células são formadas de gordura e de proteína. Não dá para ignorar isso e restringir tudo a carboidrato, porque eu estou indo contra a minha fisiologia humana. Certo? O carboidrato ele é importante para a gente não ficar dando picos de insulina. Mas se eu só olhar para o carboidrato lá no meu aplicativo ou no meu roteiro e esquecer dos outros macronutrientes, forget. Você não vai emagrecer. E corre o risco ainda de... Quem aqui faz atividade física? Quem aqui faz atividade física mais de 1 hora por dia? Karina. Cris faz quase 2. Se for contar a caminhada, mais o exercício em casa, aí dá mais de 1 hora. Tá, temos já 3 integrantes aqui, que faz mais de 1 hora de atividade física. Roberto, 4 integrantes. Gente, se vocês não comerem proteína, sabe o que vai acontecer com o corpo de vocês? Proteína, músculo é feito de proteína. O coração é um músculo. Se eu não bato o mínimo de proteína, eu vou gastar meu músculo. Sabe o músculo lá da coxa, que você tanto quer definir? Sabe o músculo aqui do tríceps, do tchauzinho, que você quer tanto definir? Ele não vai definir, porque o pouco que você tem vai começar a ser degradado para mandar energia, para mandar proteína para o teu coração, para o teu cérebro. Tá? Então, vamos lá, vamos entender aqui os números mirabolantes que eu trouxe para vocês. Quando vocês recebem lá carboidrato, gordura e proteína, aí tem a quantidade mínima e tem a quantidade máxima. Vamos supor uma pessoa aqui de 80 quilos. Sempre dou esse exemplo que fica mais fácil as contas. Uma pessoa de 80 quilos. Carboidrato, para alguns vai estar lá, vou colocar o tradicionalzão, 80 gramas, o mínimo, 100 gramas, o máximo. Gordura, 64 gramas o mínimo, 80 gramas o máximo. E proteína, 80 o mínimo, 120 o máximo. Tá? Quem faz exercício deveria se concentrar no máximo de proteína. Aí eu sei que muitas já vão falar, meu Deus, Tati, mas tá difícil de comer o mínimo. Como é que eu vou pro máximo? Aí a gente vai trabalhar numa relação que nós chamamos de delta atual mais 1%. Oi? Evolução, gente. O que você está fazendo hoje? Ah, hoje eu estou conseguindo comer 80 gramas. Ah, hoje eu estou conseguindo comer 75 gramas. Então, sua meta é 80. Porque 80 é o mínimo. Não dá para ficar abaixo do mínimo. Na matemática, a gente tem um sinal que é isso aqui, ó. Matematicamente, isso significa entre. Se é entre, 79 está entre.
Não, 79 tá fora. Então isso aqui tá errado. Ok? Então, eu tenho que ter o quê? Um objetivo. Vocês não têm o objetivo de emagrecer 5 quilos, de emagrecer 10 quilos, emagrecer 15 quilos, emagrecer 20 quilos? Aqui a gente também, para alcançar esse objetivo, o emagrecimento é isso aqui, né? O objetivo fim. A meta de vocês. Então, por exemplo, menos 10 quilos, que é a primeira promessa do programa, menos 10 quilos. Vamos supor que essa pessoa está com 80 e ela quer chegar em 70. Isso aqui é o objetivo fim dela. Para que ela consiga alcançar o objetivo fim, a gente tem que ter aqui ações de meio. O que são ações de meio? Comer entre o mínimo e o máximo. Fazer 60 minutos, 40 minutos de atividade física 3, 4, 5 vezes por semana. Beber X litros de água, falando em beber água, vamos lá. Beber X litros de água por dia. Dormir de 6 a 8 horas de sono por noite. Então, eu vou olhar aqui, dentro desta projeção, eu vou falar, tá, o meu estado atual tem que ser pelo menos 80. Mas, para quem faz atividade física, deveria ser 120. Então, o que eu vou começar a fazer aqui? Uma projeção. Minha próxima meta vai ser sair de 80 para 120? Dificilmente a gente vai conseguir fazer isso. Porque aqui a gente está falando de pelo menos mais 120 gramas de carne por dia. Se quem não está conseguindo comer 80 gramas de proteína falar em mais 40 gramas, pode ser desafiador. Então, o que eu vou fazer agora? Cheguei nos 80, minha meta agora é 90 gramas de proteína. Já vai ser melhor. Porque esses 80, ou melhor, o mínimo aqui, ó, aí cada um vai ter o seu mínimo, isso aqui é para garantir o funcionamento dos nossos órgãos vitais. Músculo não é órgão vital. Então, para quem quer emagrecer e ficar com definição muscular, por isso que eu preciso me concentrar aqui, ó, em 120. Porque isso aqui vai garantir o funcionamento do meu coração, do meu cérebro, do meu intestino, dos meus rins, pulmão, dos órgãos vitais. Essa galera precisa de proteína. A última coisa que vai sobrar aqui, ó, é para o músculo. Porque o que o cérebro ele pensa? O músculo já tem proteína. Na pior das hipóteses, ele quebra para construir de novo. Reação idiota, estúpida. Você quebrar músculo para produzir músculo. Mas, pensando na questão da sobrevivência, gente, eu já respondo as perguntas aqui agora, que eu vi que tem 22 questionamentos, já respondo. Pensando na questão da sobrevivência, músculo é, nossa, prioridade lá longe. Ah, mas eu quero. Então, se você quer, você tem que entender a prioridade do seu corpo e trabalhar a favor do seu corpo. Vocês compreenderam isso? E se eu quero emagrecer aqui com definição muscular, porque senão, gente, o que eu vejo? Gente colocando sal e açúcar no café. Gente enxugando gelo. O que significa isso? Tá lá se doando na academia, tá treinando pesado, tá treinando bonito. É bonito de ver essas pessoas treinando. Só que o treino, entendam isso, o treino é o pedreiro. Aí você contrata a melhor personal, você vai na melhor academia,
Você se dedica, você acorda cedo. Ai, não vejo meu corpo mudar. Legal. Só que o material de construção, você lembrou? Ah, comprei meia dúzia de tijolo. Não constrói nem a casinha do cachorro. Que dirá uma casa. Aí eu olho alguns relatórios, a pessoa tem que comer no mínimo, sei lá, 1.300 calorias e ela tá comendo 900. Não, não façam isso com vocês, tá? Não façam isso com vocês. Vamos lá, vou aqui para algumas perguntinhas. Minha maior dificuldade tem sido usuário do Zoom. Quem é o usuário do Zoom? Só por curiosidade, escreve teu nome aí que eu renomei você. Minha maior dificuldade tem sido a gordura. Carbo e proteína tá indo. Eu tenho planejado a alimentação do dia um dia antes. Aí eu vou lançando no aplicativo os alimentos. Tá me ajudando bastante a fazer assim. Mas a gordura ainda é desafio, fica sempre abaixo. Vamos melhorar essa gordura. Olha lá, a Lígia já deu aqui algumas ideias. Cara, pra mim, assim, não deu gordura, eu coloco requeijão. Porque tudo com requeijão fica top. Gourmetiza, né? Ah, Ô, Ju, Tati, sim senhora. eu não tenho aquela tabelinha que você botou, não. Depois você pode mandar para mim, por favor? Mando, com certeza. Mandou. Deixa eu ver aqui. Perguntinha da Carol. Desculpa a minha pergunta, não tem que pedir desculpa nenhuma, não. Vocês estão aqui para aprender. Mas me tira uma dúvida. O whey é proteína apenas? Depende, gente. Depende. E essa semana eu quase caí das costas. Tava numa loja aqui na minha cidade, fui pegar um pacote lá, até de uma marca conhecida, mas eu não vou lembrar a marca. E aí tava escrito lá, 30 gramas de proteína por porção. Eu falei, top! Né? Top! Na hora que eu fui ver, era tipo um hipercalórico, tinha 70 gramas de carboidrato. A mesma porção que tinha 30 gramas de whey tinha 70 gramas de carboidrato. E aí eles põem o preço do negócio lá embaixo. Aí você olha lá, tipo, whey protein R$ 60, já desconfia, que aí tá maravilhoso. Lembrem-se sempre de avaliar o rótulo. Vamos fazer isso juntos daqui a pouco, eu vou pegar um rótulo de whey para vocês, tá? Normalmente, aliás, tem alguns tipos de whey. O whey isolado, ele é só proteína. O próprio nome já diz, isolado. Ele é isolado de qualquer coisa. Só que ele é muito mais caro, o whey isolado. Eu prefiro que vocês comprem um concentrado. Mas aí, olha no rótulo. Por exemplo, o concentrado, ele vai ter lá... deixa eu pegar aqui no próprio aplicativo para mostrar para vocês. Mas ele vai ter um whey legalzinho, assim, vamos dizer. 4 gramas de proteína, perdão, 4 gramas de carboidrato, eu falando besteira, 4 gramas de carboidrato para 24 gramas de proteína. Olha aqui, ó. Esse é um bom exemplo, ó, um whey da probiótica. Não é um whey caro, também não precisa ser um whey isolado. Ó, duas medidas dele, tem lá no scoopzinho, vai dar 33 gramas. Comecei o que é 33 gramas? Balança. Que às vezes o dosador lá vem de forma diferente, então pela balancinha a gente sabe. Ó, esse whey aqui, essa medida dá 20, Cacildinha, dá 23 gramas de proteína, 2,6 de gordura. Então, ó, Carol, já respondendo a tua pergunta, não é só proteína, tem um pouquinho dos outros. E tem 4 gramas de carboidrato, ok? Então, esse aqui seria um whey bacana. Agora, olha isso aqui, ó. Hipercalórico. Vamos pegar lá a mesma concentração, 30 gramas. 24 gramas de carboidrato para 3 gramas de proteína. Então é importante a gente saber ler os rótulos dos produtos para não comprar coisa errada. Beleza? Então é só ler rótulo, não tem erro. E aí vamos então
para o próximo passo aqui. Quando a gente vai pensar num roteiro, meninas, para quem estiver usando o aplicativo, qual é, na opinião de vocês, o erro mais comum que vocês cometem? Quem aqui sabe me dizer? Ah, não vou seguir o roteiro da Tati. Eu vou montar o meu próprio roteiro. O que que é? Não colocar com antecedência. Exatamente. Comi e depois anotei. Qual que é a semelhança com gastei, depois vi se eu tinha dinheiro no banco? Né? Não... Como a gente está falando em modular comportamento, o comportamento não escolhe hora. Quem faz isso pode ter certeza que a pessoa vive, às vezes ela não tem dívidas, mas ela termina o mês com a corda no pescoço ali. Será que vai rolar? Será que não vai rolar? E aí temos uma contadora no nosso grupo que pode falar melhor que eu por todas nós juntas aqui. Não é a melhor estratégia, né? A melhor estratégia sempre vai ser a estratégia da antecipação. Então aí tem macetes aqui para vocês se anteciparem de uma forma até mais interessante. A forma, assim, legal. Qual seria a forma legal? Olho no aplicativo, vejo se eu tenho macros e depois o alimento passa pela minha boca. Então, eu quero comer uma banana. Primeiro eu vou lá no aplicativo, vejo se eu posso pagar por esta banana. E aí, se eu posso pagar, eu incluo a banana no aplicativo e aí a banana passa pela minha boca. Aí eu como a banana. Essa seria uma forma legal. Mas qual é o problema desta fórmula? Ou dessa forma? É que pode ser que eu chegue no fim do dia, olha a contadora fazendo errado, alimento depois marco. Não! Então, gente, aí perdi o raciocínio. Qual que é o prejuízo da gente fazer desta forma? Né? De anotar e... Tá certinho, Cris, estamos aprendendo aqui juntos, estamos juntos. Qual que é o efeito negativo de muitas vezes a gente... Primeiro, comer e anotar, esquece. Tá? Porque a chance de dar ruim é muito grande. Eu comi, depois eu vou lá jogar no meu aplicativo. Cara, às vezes um detalhe faz você ter perdido o dia. Ok? Agora, vamos supor, vou lá, tô aqui. Não, eu vou ver, eu quero comer uma banana agora. Aí vou lá, olho no aplicativo. Eu tenho macros para poder bater. Esse é um movimento legal, mas ele pode ser perigoso, porque pode ser que você, no final do dia, não consiga orquestrar os 3 macros ao mesmo tempo. Vai ficar faltando um, ou aí fica aquela briga depois mandando mensagem para mim. Tati, se eu colocar alguma coisa aqui de proteína, vai aumentar minha gordura. Ô, Tati, se eu colocar alguma coisa aqui de carboidrato, vai aumentar não sei o quê. E aí os legos não encaixam. Fica extremamente desafiador encaixar os leguinhos ali. Mas é melhor do que comer e depois anotar. Beleza? Então tá. Então sempre eu vou pesquisar antes. E o movimento, assim, que é o movimento mais interessante das galáxias para todas as situações, é o planejamento. É o projetar já no aplicativo o que eu vou comer. Ou logo no início do dia. Então, no meu café da manhã, eu já faço essa projeção do dia. Ou então, no dia anterior. Certo? Aí, quem tem o valor liberdade como eu, tem uma tatuagem gigante aqui no meu braço escrito liberdade, em inglês. Eu tinha as moral, antigamente, de projetar o que eu ia comer e chegar na hora e falar assim, não quero. Porque ninguém manda em mim, nem eu. Eu projetei, mas agora eu não quero. Aí eu tenho que educar esse meu valor liberdade. Domesticar ele. Porque isso também era uma coisa assim, putz, eu colocava lá, eu projetava, ficava tudo bonitinho, eu curtia, mas chegava na hora,
tinha um bichinho dentro de mim que ele não queria fazer aquilo. Era o bichinho, ninguém manda em mim. Eu tive que conversar com esse bichinho, falar, e aí, irmão? Seguinte, se você não entender que eu preciso planejar e seguir isso aqui antes, seguir isso aqui do que eu planejei, vai ficar difícil, porque eu não vou ter tempo aqui na correria do dia a dia para acertar todos os pauzinhos novamente, né? Por isso que não se chicoteiem. Vão sentindo como vocês estão, para vocês entenderem. E aí a gente vai dosando isso dia após dia. Porque vai ter muitas vozes falando na mente de vocês sobre a alimentação, sobre o quero, não quero, sobre tô afim, não tô afim, certo? Mas na construção de um planejamento, o que que a gente tem que pensar aqui? Qual dos 3 macronutrientes que eu tenho que pensar primeiro? Quem sabe? Nesse movimento de antecipação. Proteína. Karina tá gabaritando hoje aqui, hein? Proteína. Muito bom. Cibele também, proteína. Todo mundo concorda que é a proteína? E por que é a proteína? Essas perguntas são importantes para vocês irem fixando, porque se só eu falo aqui, não grava. Por que a proteína? Porque são as carnes, aí é responsável pelo músculo. Tá, E pelo também. que eu vejo também é o de maior número, né? Assim, Boa. a maior quantidade. Tá A certinho. proteína, porque já com certeza já deve ter um pouco de gordura, nem que for no preparo, porque eu vejo o azeite, né, também junto. E depois, consequentemente, deve ter um pouquinho de carbo. Não, proteína não tem carbo. Se for pensando na carne, não tem carbo, tá? Agora, se for pensando no whey, aí pode ter o carbo. Roberta colocou, porque a proteína também tem gordura. Perfeito. Gente, todas as respostas estão corretas, tá? Vamos só melhorar isso daí também. Por que proteína? Primeiro, é um macronutriente que vai nos dar maior saciedade. Até ontem, o cérebro de vocês queria matar a fome comendo carboidrato, né? Só que daí o que que acontece? Primeiro, por que que eu queria comer carboidrato? Porque eu fui ensinado assim, tá com fome, come fruta. Fruta saudável. 6 porções de fruta por dia. E aí vocês vieram a vida inteira tentando fazer isso, não deu certo. Então vamos ser inteligentes para entender que não funciona. Tentar matar a fome com fruta e emagrecer ao mesmo tempo. Por quê? É o vídeo número 1 que eu mando vocês assistirem em relação da insulina. Tô comendo fruta, tá aumentando açúcar no sangue. Se eu não uso esse açúcar, vai estocar na forma de gordura. É o que vem acontecendo. Porque não é só fruta, né? Depois tem pão, tem arroz, tem várias outras coisinhas que a gente vai comendo ao longo do nosso dia. Então eu preciso começar a entender que aí tem outra questão. Não sei se eu expliquei no vídeo, mas funciona da seguinte forma. Vamos lá. Vou apagar aqui. Olha que interessante isso, gente. Em algum vídeo eu explico isso, mas eu vou explicar aqui que vai ficar simples da gente entender. Todas as vezes que eu como um carboidrato, não queria desenhar de vermelho, porque eu vou usar o vermelho para simbolizar o carboidrato. Todas as vezes que eu como um carboidrato, eu libero açúcar. E, consequentemente, eu libero insulina, né? Então tá, dei um pico de insulina. Essa insulina, ela vai aumentar, porque é um carboidrato de alto índice glicêmico, só que vai cair. Quando chega aqui embaixo, o que que acontece? 2 momentos. Antes disso, quando aumenta a insulina, vamos escrever aqui, insulina. Quem aqui já comeu um chocolate e falou assim, nossa, que delícia? Quem aqui já comeu uma banana e falou, nossa, que docinha, que delícia?
carboidrato, principalmente carboidrato de alto índice glicêmico, ele libera junto com ele um hormônio chamado de serotonina. Serotonina, para quem não sabe, é um dos hormônios da felicidade. Por que vocês acham que quando vocês estão na bad, na tristeza, no cansaço, vocês querem comer carboidrato? Prazer. Sim, porque essa serotonina, ó, quando cai a insulina, olha o que acontece com ela também. Cai. Aqui nós temos um efeito que nós chamamos de bad fisiológica. A bad fisiológica é uma dor. Nós não gostamos de sentir dor. Gente, se a gente tem uma dorzinha de cabeça, a gente já corre para tomar uma Neosaldina. Ou qualquer coisa nesse sentido. Eu ando tomando Doralgina, porque a Neosaldina tá muito cara. Super valorizada a Neosaldina. E aí, o corpo ele entende que isso aqui é uma dor. E o que ele faz? O que o estômago faz? Aliás, o que o cérebro faz? O cérebro manda uma mensagem para o estômago. Irmão, ronca. Por dois motivos. Primeiro, como é um carboidrato de alto índice glicêmico, tem baixa fibra. E a fibra que dá saciedade para o nosso organismo. Ok? Segundo sintoma é essa bad fisiológica. A minha serotonina está baixa. Então eu quero mais. Principalmente, meninas, se aqui tem fome emocional. Cansaço, tristeza, medo, raiva, insatisfação, solidão. Quem aqui já vivenciou algo nesse sentido? Não precisa ir muito longe, não. Come um prato de macarrão pra você ver. Daqui uma hora você tá com fome de novo. Por quê? Porque não tem fibra. Não tem saciedade. Aí, o cérebro pede, né? Se tem fome emocional, cara, pode ver que vocês vão pedir pela... A comida tem nome. A comida tem nome. É a pizza de tal lugar, é o chocolate da marca tal. E aí vai subir a minha insulina de novo, né? Vou ficar nesse looping aqui, viciante. Por quê? Porque vai cair a minha insulina, meu cérebro vai falar que eu tô com fome, aí o estômago vai roncar para validar isso. Aí se eu tenho uma fome emocional, eu vou ficar nesse ciclo do capiroto, né? Como que eu saio desse ciclo do capiroto? Comendo comida de verdade, como eu falei, carne. Por quê? Carne, legumes, verdura. Ó, tem pico de insulina? Mínimo. E se tem, demora muito para subir, demora muito para cair. Então aqui não fica esse looping viciante do açúcar circulando no nosso organismo. Se não tem o pico do açúcar circulante no nosso organismo, um amiguinho chamado GH, ele dá as caras. Então eu abro espaço para o hormônio que queima gordura aparecer e eu abro espaço para mais tempo de saciedade. Porque quem aqui já comeu 2 ovos e falou assim, caraca, fiquei mais tempo saciada do que comendo um pão? E proteína sacia. Gorduras boas saciam. Enquanto você estiver tentando matar a tua fome com carboidrato, você não vai emagrecer por 2 motivos, ou por 3 motivos. Primeiro, você vai continuar se viciando em açúcar, nesse looping. Segundo, seu GH vai ficar baixo. E terceiro, não vai ter saciedade. Você vai estar sempre com fome.
ok? Então, por isso que quando a gente vai lá no aplicativo, e vamos no aplicativo agora, se eu estiver no rápido, vocês me falam, tá? Ó, aqui tem um dia tradicional. Vamos pensar naquela mulher que eu coloquei lá de 80 quilos? Aqui, estou no aplicativo. O aplicativo do celular, esse negocinho aqui vai estar aqui embaixo na tela, né? Que é o diário. Opa, isso aqui vai estar aqui embaixo escrito diário. Aí eu vou clicar nele e vai abrir uma tela como essa daqui, com café da manhã, com almoço, com maisinho, tá? Aí, para um para outro, eu vou clicar no mais e vai abrir uma barra de buscar aqui, ó, pesquisar alimento. Vai estar escrito aqui em cima, alimento. Vou clicar nisso e vai abrir essa barrinha aqui. E aí eu vou lá digitar, por exemplo, tem a tabela ali dos alimentos que vocês viram, que é proteína, que é gordura, que é carboidrato. Uma dica, um detalhe básico, né? Se vocês observarem aqui, ó, qualquer roteiro, tem proteína em todas as refeições. Ó, ovos, carne, ovo, carne, certo? Então, todas as refeições, é obrigatório ter proteína, Tati? Não, não é obrigatório. Só que se tiver, a probabilidade de você se sentir saciado por mais tempo é muito maior. Então, eu vou precisar observar quantas refeições eu vou fazer no dia. Eu, Tati, eu gosto muito de trabalhar com 4 a 5 refeições. 4 seria o top. Tipo, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Mas tem gente que acorda muito cedo. E aí vai precisar encaixar um lanche no período da manhã. Tipo, tem gente que acorda 5 horas da manhã, aí quando dá lá por umas 9h30, 10 horas já tá com fome. E meio-dia, 1 hora tem que almoçar. Aí encaixa um lanche no período da manhã, ok? Então, o que que eu faço? Tô lá no café da manhã, não sou obrigada a comer ovos todos os dias, mas o ovo ele é versátil. Ele ajuda muito no preparo de receitas. Então, um exemplo, eu sempre gosto de colocar 2 ovos aqui, né? Então, detalhe, gente, digitei ovo, vai aparecer para vocês aqui. Ovo frito, ovo mexido, ovo cozido, ovo frito sem gordura. O que que eu faço, tá? Tipo, fazer um omelete. Gente, põe item a item. Por quê? Infelizmente, quem paga a versão... Aliás, quem tem a versão paga, e tem essa opção de ter a versão paga, embora eu nem aconselho vocês, não tem necessidade de fazer esse investimento, mas a pessoa que tem a versão paga, ela pode cadastrar algumas coisas no aplicativo e fica no banco universal. Para mim, é o único erro metodológico do aplicativo. E aí tem coisas que você vai buscar que não vai fazer sentido. Ou, por exemplo, omelete ou ovos mexidos. Como é que foi feito isso? Tinha queijo? Não tinha? Não consigo ver. Certo? Então, eu prefiro que vocês coloquem item a item. Quantos ovos eu comi? Ah, vou colocar 2 aqui, vamos ver. 2 ovos. Primeiro, ó, se eu clicar aqui, eu consigo saber se eu posso pagar por esses 2 ovos. Então, 2 ovos tem 12 gramas de proteína, tem 9 gramas de gordura e tem 0,77 de carboidrato. Adicionei. Eu vou para o próximo... Então, vamos supor que eu só vou comer ovo no café... Eu só vou comer ovo de fonte de proteína no café da manhã. Como que eu sei as fontes de proteína? Tem a tabela. Depois eu vou reenviar lá no grupo para vocês. Ah, eu quero comer ovo e queijo. Tá bom. A pessoa que a gente está falando lá, o nosso avatar de 80 quilos, precisa de no mínimo 80 gramas de proteína e 64 de gordura. Até aqui, ó, não significa nada. Por quê? Porque não significa nada. Né? Ainda tem espaço para um monte de coisa. Ah, vou colocar mais um queijo aqui. Então, vou digitar um queijo mussarela. Eu, Tati, gosto de pesar os alimentos. Porque às vezes você foi num lugar que a fatia é mais fina, a fatia é mais grossa, isso pode variar. Ou, por exemplo, se eu pego aqui um queijo branco, uma fatia. O que é uma fatia? O queijo vem grande,
né? Dependendo do meu zóio, eu vou lá e arranco um taio desse tamanho, é uma fatia. Não posso questionar, uma fatia é uma fatia, né? Agora, se eu venho aqui e coloco gramas, eu vou pegar 30 gramas de queijo. Posso olhar primeiro. Tem 4,3 de proteína, 5 de gordura e 1,27 de carboidrato. Tati, qual a diferença do queijo branco para o queijo mussarela, o queijo amarelo? O queijo amarelo vai ter menos carboidrato. Para algumas pessoas, 1 grama, 2 gramas é coisa pra caramba. Né? Ó, queijo mussarela. 30 gramas. Deixa eu ver se muda aqui. Não muda quase nada. E vai ter, acho que menos é o Minas padrão. Vou ver. 30 gramas. 0 gramas de carboidrato, ó. Então, para quem quer economizar carboidrato a rodo, é o Minas padrão. Aqui é a estratégia. Então, vamos supor que tenha sido ele. Nossa, enfiei queijo e ovo aqui até dizer chega. Pera aí que eu vou apagar. Vamos supor que tenha acontecido isso. Você colocou demais. Não, não vou comer tudo isso não. Vai lá e apaga. Clica em cima, lá no celular, mesma coisa. Clicou, apaga. Tá? Então, ó, nesse café da manhã tinha 16 gramas de gordura e 20 gramas de proteína, basicamente. E se eu quisesse já construir o meu café da manhã, poderia? Poderia. Eu estou ensinando vocês do jeito que eu faço. Eu coloco primeiro as fontes de proteína, para depois colocar as de carboidrato e por último as de gordura. Então, almoço. Almoço, vou colocar uma carne aqui. Qual? Sei lá, depois eu escolho. Se vai ser peito de frango, desde que seja uma carne magra. Se for carne gorda, eu já preciso prestar mais atenção. Ó, vou pegar um acém aqui. Fazer um acém refogado. 100 gramas de acém. Vou lá e pesquiso primeiro. 27 gramas de proteína, 10 gramas de gordura, 4,35 de gordura, 0 carboidrato. Adicionei 100 gramas de carne. Já vou adicionar 100 gramas de carne no jantar também. Só que eu vou colocar um peito de frango aqui, ó. Já tá até aqui na barra de buscar. 100 gramas de peito de frango também. Por quê, gente? Para a maioria de vocês, vai precisar de carne no almoço e no jantar para bater a quantidade de proteína. Ó, essa pessoa de 80 quilos. Se eu coloco 2 ovos no café da manhã, uma fatia de queijo de 30 gramas, 100 gramas de carne no almoço, 100 gramas de carne no jantar, ó, praticamente eu bati o mínimo de proteína. Tá faltando 4 gramas aqui de proteína. Eu nem coloquei o lanche ainda. Mas pelo menos o mínimo de proteína eu já tô garantindo. Aí eu vou começar a colocar as outras coisinhas para ver os meus máximos. Para chegar, lembra, proteína, gente, tenta chegar no máximo. Tenta, de coração, tenta. Por quê? Aquele não é nem o máximo do máximo. Eu chamo aquilo de 1,5 do ideal. Sabe quanto que eu, Tati, como de proteína por dia? Alguém chuta? Pra ter esses bracinhos assim? 120? 120 o quê? 120 gramas de proteína? Tá, vamos falar de uma linguagem aqui do jeito que a gente está falando. Vocês ali, eu estou pedindo 1,5 gramas de proteína vezes o peso atual. Então, se eu pegar ali aquela mulher de 80 quilos, 80 vezes 1,5, vai dar 120 gramas de proteína por dia, certo? E aí vocês estão vendo o que está dando ali, ó. 80 gramas o mínimo é pelo menos 200 gramas de carne, 2 ovos e 30 gramas de queijo. Se a gente fosse chegar no 120 ali só com carne, ovo e queijo, daria muito mais coisas. Mas foquem nisso. Essa pessoa está comendo 1,5 grama de proteína por quilo de peso. Eu como 2,5 gramas de proteína por quilo de peso. Eu como quase que o dobro do que eu peço para vocês comerem de ideal.
tá? Então, assim, 1 grama de proteína é o mínimo. Então, se eu peso 80 quilos, 80 gramas, que é o que eu estou construindo aqui junto com vocês, ó. Pessoa de 80 quilos, a gente está chegando em 1 grama de proteína. Então, cheguei no mínimo aqui, pelo menos, aí eu vou começar a colocar outras coisas. Ah, mas está faltando lanche. Beleza, a gente pode colocar alguma coisa aqui. O que eu vou colocar? Ah, Tati, quero colocar um iogurte. Um iogurte desnatado. Aqui, ó, sem açúcar. Da Batavo, uma unidade de 170 gramas. No lanche. 0 grama de gordura, 8,5 de carbo, 6,6 de proteína. Ó, chegamos no mínimo dessa pessoa. Então, se eu fosse pensar, essa pessoa deveria comer todo dia, pelo menos, isso daqui. Aí, como ela vai fazer esse A100? Sei lá, vai fazer no... Ops! Vai fazer no formato de... Posso inverter também, colocar o peito de frango no almoço e o A100 no jantar. Às vezes eu pego aqui o A100 e eu faço hambúrguer caseiro. Já deixo as bolinhas de 100, cento e pouquinhas gramas de hambúrguer caseiro prontas. Ponho uma fatia de queijo, tudo dentro dos macros, tá, gente? Posso fazer batata assada, como se eu fizesse um lanche no prato. Faço aquelas batatas, ou batata normal mesmo, batata inglesa, ou que seja a batata, tipo batata frita mesmo, só que na air fryer. De boa. Não sendo frita, de boa. Alguém tem alguma dúvida de como usar o aplicativo? Ô, Tati, eu acordo 4h30. Uhum. Aí eu tomo café 7 horas e às vezes 10 horas já bate fome. Aí pode comer fruta, né? Se Sim. tiver dentro do macro e tal, que eu vi que uma vez você falou que morango é muito bom. O morango é uma Eu tava fruta em que... dúvida. O morango é uma fruta que, por exemplo, 20 gramas de carboidrato vai dar 300 gramas de morango. Cara, 300 gramas de morango, morango pra caramba. Um pé de morango, né? Então, assim, a primeira regra é estar dentro dos macros. O que eu quero dizer é que a maioria de nós tem aquela concepção de que, vou comer 6 porções de fruta por dia. 6 porções de fruta por dia pode te levar a 200 gramas de carboidrato, dependendo do que você escolher. 120, no mínimo, gramas de carboidrato. E às vezes estoura a quantidade de carboidrato só com fruta. E ainda vai comer outras coisas. Nenhum alimento é proibido, desde que esteja dentro dos macros de vocês. Ok? Então pode sim. O Cássio, só cria a tua estratégia para colocar essa fruta no meio da manhã dentro dos teus macros. Tá Tá? bom, obrigada. Imagina. Débora, alguma Eu, dúvida? eu tô, eu tô tentando, eu tô fazendo mais ou menos pelo que você me passou, aí eu tô tentando colocar, tô conseguindo. Aí só falta, então, o próximo passo é me organizar, por exemplo, para a semana que vem, por exemplo, Boa, né? boa. Vai fazendo. Aí, meninos, o que que eu sugiro para vocês aqui? Se vocês olharem no aplicativo de vocês, aqui pelo celular, pelo computador, eu ainda não aprendi a fazer isso. Se alguém souber, por favor, me ajuda. Eu também tenho as minhas limitações metodológicas. Quando eu arrasto a tela para baixo, aqui embaixo, ó, tá vendo o círculozinho? Um detalhe, tá? Muita gente vai me perguntar isso. Tati, o que que é as porcentagens? Não falamos de porcentagem em nenhum momento, então esquece isso, tá? Não tem porcentagem aí no aplicativo porque a gente nunca falou sobre isso. Foca nas gramas, ou nos gramas, porque é masculino. Aí eu vou arrastar a tela para baixo, aqui embaixo, no cantinho direito, para baixo, tem escrito exportar. Eu posso clicar aqui, ele vai abrir uma tela como essa, e aqui eu consigo copiar e encaminhar no meu WhatsApp o que vocês estão fazendo. Posso mandar, Tati, o meu roteiro para você? Pode, claro que você pode. Ou então, pelo menos, fazer isso aqui, ó.
tire um print e me mande a telinha do print. Ok? Só que manda a tela do print com assim, Tati, minha quantidade mínima era tanta de proteína, de gordura, minha quantidade mínima era tanta, e máxima era tanta. Por quê? Gente, são 120 alunos. O que que passa pela cabeça de vocês que eu sei os macros de todo mundo de cabeça? Ontem eu estava no aniversário, uma aluna. Tá faltando proteína no meu relatório, né? Falei, não sei se é o mínimo ou se é o máximo, meu amor. Ah, mas você que construiu? Falei, ótimo, ótimo. Falei, mas não lembro, desculpa. Pelo menos assim, me atualiza ali rapidinho o peso que eu calculo de cabeça na hora, mas não vou lembrar. Então, se puder, manda o print. Porque pelo print, agora, por exemplo, as meninas que são novas na comunidade, eu quero ver o relatório. Karina, eu não preciso ver o relatório dela. Eu já sei que ela sabe mexer no aplicativo, eu já sei que ela sabe pesar o alimento. Para mim, só a tela do aplicativo basta. Robertinha também, Cibele também. Agora, tem menina que está aprendendo ainda a inserir as quantidades. Aí tá lá, não sabe, chega um relatório para mim, tipo, com 300 gramas de carboidrato. Caraca, eu quero ver o que você comeu. Às vezes tem lá 1 quilo de arroz. Como assim 1 quilo de arroz? Como é que você comeu 1 quilo de arroz? Não, Tati, eu errei, era para digitar 100 gramas, digitei um zero a mais. E a pessoa não percebe. Por quê? Porque ela está em fase de aprendizado ainda. Então eu bato o olho, eu já vejo. Então as que estão chegando agora, pode exportar o relatório. Depois de uma semana que você estava exportando o relatório, você já vai estar craque. Que aí é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ju perguntou aqui, conforme a gente vai emagrecendo, a gente vai calculando o mínimo e máximo de novo? A gente não calcula nada, quem calcula sou eu. Beleza? Então, vocês vão sempre mandar para mim assim, Tati, tá mandando o pezinho lá toda quinta-feira, né? Como que eu sei que vocês entraram em efeito platô para a gente recalcular os macros? Como que a gente recalcula? Entrou em efeito platô. O que é o efeito platô? O que é emagrecer para vocês? Diminui medida, diminui peso. Perder Uhum, gordura? exato. E pro corpo de vocês? Perfeito. Passar fome? Não, pro corpo de vocês, emagrecer é morrer. Lá na época das cavernas, quando o ser humano começava a emagrecer, vê se faz sentido isso para vocês. O ser humano começava a emagrecer, é porque ele tava perdendo as reservas dele. E aí tinha um iFood, ligar e falar assim, e aí, traz um salmão aqui em casa. Traz um peito de frango aqui, um lanchinho para mim. Não tinha. Então, emagrecer era morrer. E o corpo, ele vai tentar induzir, tá, Ju? Quando a gente começa a emagrecer, ele vai começar a induzir a gente pra manutenção. Pra parar. Para com essa putaria aí, tô morrendo. Porque se ele não fizesse isso, a gente ia começar a emagrecer, 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 e ia sumir da face da terra. Então é natural que ele coloque a gente, ele vá diminuindo isso. Então vocês vão ver assim, primeira semana emagreci 2 quilos, segunda semana emagreci 1,5 kg, terceira semana emagreci 1 quilo, quarta semana emagreci 1 quilo, quinta semana emagreci 700 gramas, sexta semana emagreci 200 gramas. Opa! Há uma grande chance de ser platô. Mas respondendo a sua pergunta, Ju, enquanto não parar de emagrecer, a gente não mexe em nada. Porque senão a gente vai estar toda semana diminuindo comida. Não precisa, tá? Aí, eu vou sempre avaliar. Por isso que é importante preencher o aplicativo, tá? Porque pode acontecer duas coisas aqui. Primeira coisa, tô preenchendo errado. Ou não tô preenchendo. Ah, não, eu já sei o que tem que fazer. Eu já tô expert nesse negócio.
Aplicativo que nada, eu já sei o que é 100 gramas de cabeça, né? Não vou preencher. E aí, quando a gente vai ver, algum macronutriente está abaixo ou está acima. Por exemplo, eu, Tati, gordura. A gordura fica lá no pé. Aí, se eu paro de preencher aplicativo, pode ter certeza que eu tô comendo pouca gordura. Alguém falou aí que tava com dificuldade de comer gordura. Sou eu, na vida. Se eu não presto atenção. Proteína vai bem, carboidrato vai bem, gordura eu esqueço de comer. Então aí não é efeito platô, eu só não tô dentro dos mínimos e dos máximos. Entendeu? A hora que eu volto para o mínimo e para o máximo, eu volto a emagrecer. Ou não, putz, vamos supor aqui, tô anotando, tô dentro do mínimo e do máximo, tá belezinha, mas o peso não tá descendo. Opa, aí sim a gente vai ajustar a quantidade dos macros. O que a gente vai fazer? Não sei. A gente vai avaliar. Para algumas pessoas eu vou diminuir gordura, para outras pessoas eu vou diminuir carboidrato. Tem pessoas que a gente vai intensificar a atividade física. Por isso que por isso que são estratégias individualizadas. Mas a premissa básica aqui tá anotando no aplicativo? Porque se não estiver anotando no aplicativo, eu não tenho bola de cristal. Ok? Então, dúvida respondida, Ju? Show. Posso pegar como estratégia do dia Posso pegar como estratégia do dia na proteína para deixar o máximo, depois foco na gordura que é o mínimo e depois eu foco nos carbos? Pode, pode sim. Eu dei uma bugada, pois para emagrecer mais rápido deveria fazer o mínimo de cada macro. Tá. São estratégias. Mas como você tá treinando belezinha, Rô, pode subir essa proteína, tá? Pode deixar a proteína lá em cima. Eu tenho que avaliar sempre individualmente cada uma de vocês. Porque eu dei uma estratégia para Rô, e aí se eu falar aqui alguma coisa fora disso, pode ser que eu me comprometa dentro da própria estratégia que eu montei. Então tem que olhar lá. Mas assim, uma dica para vocês é: carboidrato e gordura são macronutrientes energéticos. Se eu quero emagrecer mais rapidamente, o que que eu faço? Eu mantenho a proteína lá em cima, porque proteína é construtor, até para poupar a minha massa magra, para não correr o risco de eliminar massa magra. Então eu mantenho a proteína lá em cima e mantenho a gordura e o carboidrato no mínimo, nunca abaixo do mínimo, que mínimo é mínimo. Beleza? Então, dentro do que a Roberta perguntou, seria aproximadamente isso daí. Para quem está começando agora, cheguei agora, fica nos máximos. Por quê? Em algum momento a gente vai ter que diminuir. Se eu já estou no mínimo, eu vou ter que reduzir mais ainda. Então eu prefiro começar no máximo e ir diminuindo na semana que for necessário, na semana do platô. Quando que eu vou entrar em efeito platô? Não sei, também não tenho uma bola de cristal. Gostaria de ter essa resposta para todas nós, mas não tenho. Por isso que a gente tem que ir avaliando e por isso que eu anoto o peso de vocês. Para saber, pô, semana 1, fulano emagreceu 1 quilo, semana 2 emagreceu 800 gramas, semana 3 emagreceu 800 gramas, semana 4 emagreceu 400 gramas. Opa! Aí eu vou questionar, o que que aconteceu? Às vezes a pessoa vai falar, não segui a estratégia. Tive uma festa, alguma coisa, fiquei abaixo dos mínimos, não bati os macros, excedi no carboidrato. Opa, então a estratégia não está errada, a pessoa que não seguiu a estratégia. Então volta a seguir. Voltou a seguir. Semana 5 emagreceu 1 quilo de novo. Semana 6 emagreceu 800 gramas. Aí semana 7, 300 gramas. O que aconteceu? Tati, não sei. Agora segui tudo certo e não emagreci. Opa, então pode ser platô. Aí a gente vai avaliar a estratégia para individualmente mexer nestes macros. Tá bom? Alguma dúvida mais, meninas? Não.
Então é prática e repetição e bater macro agora. O mais importante, vocês entenderam o conceito, que é não posso ficar abaixo, porque senão eu vou desacelerar o meu metabolismo. Eu vou usar minha massa muscular como fonte de energia e, pelo amor de Deus, mulher já tem uma dificuldade incrível de ganhar massa muscular. Ô, Tati, por que que assim tá na moda, né? Todo mundo tá falando do jejum intermitente e até do prolongado agora. Tá? O jejum, o que que é o jejum? O jejum é, vou diminuir os picos de insulina. Porque se eu tô em jejum, eu não tô comendo, né? Aí esses dias perguntaram pra mim, o que que eu posso comer em jejum? Ué, como assim? É jejum, eu preciso comer. Então, o jejum, como eu tô sem comer, a minha insulina tá baixa e o meu GH tá alto. Porém, tem uma questão aí que é muito importante. A hora que eu abro a minha janela de alimentação, o protocolo básico de jejum é de 16 horas. Então, 16 horas de jejum, 8 horas de janela de alimentação. Dentro dessa janela de alimentação, Débora, eu sou obrigada a bater os meus macros. Porque senão, na primeira... Só pode tomar café e chá, não é isso? Isso, café, chá, água com gás, nada que tenha calorias, tá? E aí, na hora que eu abro para fazer as minhas refeições, seja um período de 8 horas, eu já fiz jejum de 20 horas, de 22 horas. Eu tinha 2 horas para comer. Só que eu sou obrigada a bater os meus macros. Porque senão corre o risco de perder massa muscular. Certo? Lá na época das cavernas, gente, não existia um cuco que vinha e falava assim, ó, cucu, tem que comer, né? Então, não tem hora certa para fazer refeição, não tem número certo de fazer refeições. A forma mais inteligente é a gente bater os nossos macros, ok? Se eu vou fazer isso em uma refeição, em 2 refeições, se eu vou comer de 3 em 3 horas, se eu não vou. O principal, a regra número 1 é: você está batendo os teus macros? Qualquer coisa que vem na sequência, jejum intermitente, atividade física, chá, procedimento estético, qualquer coisa que vier na sua cabeça é potencializador. Mas se o número 1 não estiver sendo executado, como é que eu potencializo se eu não estou fazendo certo? Beleza? É uma vez eu fiz jejum, fiquei com uma dor de cabeça horrorosa e engordei, porque com certeza eu fiz tudo errado. Tá vendo? Que aí abre a janela de alimentação e come como se fosse um buraco negro, Capivara né? nervosa. Exatamente. Aí, ótimo, você falou um ponto que é muito importante. Algumas já vieram relatar para mim. Tô com dor de cabeça. Tô com abstinência de carboidrato. Primeiro, não estamos sem carboidrato, então não tem como ficar com abstinência de algo que a gente não tirou. Aí é a mente jogando contra. E pode acontecer? Pode. Mais comum do que a gente imagina. Segundo ponto, para quem estava comendo 300 gramas de carboidrato e passa a comer 100, 120, 150, o corpo vai eliminar muito líquido. Vocês estavam inchadas. Nessa de eliminar líquido, vai perder sais minerais. Então, a dor de cabeça não é pela abstinência do carboidrato, porque a gente não tá sem carboidrato. Quem tiver sem carboidrato tá fazendo meleca. Aí eu preciso ser informada disso. Mas bebam água, porque vocês vão observar, vocês estão indo muito fazer xixi, certo? Então bebam água e coloquem mais sal na comida. Ou um pouquinho de sal em arco da linha. Como diria minha avó, tira com a mão. Por quê? Vocês estão perdendo muitos sais minerais. Tá? Posso falar uma coisa também? Pode. Acontece muito comigo. Quando eu fico assim, sem comer doce, aí dá dor de cabeça. Já observei. Pode ser Nem que um... seja um quadradinho de chocolate amargo. Se eu não como, aí às vezes me dá dor de cabeça. Se esse chocolatinho estiver projetado nos teus macros, não tem problema nenhum.
Nenhum. Então, a ideia aqui é vocês serem mais inteligentes do que o corpo de vocês. O corpo fez, você faz, né? Ser mais inteligente do que ele. Já projeta. Eu tenho TPM e eu adoro um docinho. Cara, projeta. Você tem seus macros, seja feliz com eles. Né? Não estamos falando sobre... É que é tão louco eu dar liberdade para vocês, a gente não sabe o que fazer com a liberdade. A gente implora pela liberdade, quando eu dou, não sabe o que fazer com ela. Quer voltar pro cabresto. Não precisa, gente. Vamos atuar de forma inteligente. Mas, muitas vezes, a mente, ela vai jogar contra. Por quê? Porque ela quer mostrar que ela tá sofrendo. Ela quer induzir a gente para o estilo de vida que a gente tinha antes. A gente ainda vai falar mais sobre isso, e lá no sistema, para quem não está acessando as aulas, eu convido vocês a acessarem as aulas que estão no sistema. Eu gravei com tanto carinho para vocês essas aulas. Tem muito conteúdo top lá, não é enfeite. Não entra por osmose na cabeça de vocês. Né? Vou colocar o computador do lado aqui, ó, e vou... Acho que vai entrar. Não, tem que assistir as aulas. Tá? Então, programa aí que vocês assistam, gente, uma aula por dia, 5 minutinhos, é 10 minutinhos. Mas usem aquele sistema. Quem não tem acesso ao sistema por algum motivo, perdeu a senha, qualquer coisa do tipo, me chama. Tá? Não sei nem que sistema é esse, eu envio um e-mail para vocês, vai lá no e-mailzinho de vocês, turbine o seu metabolismo. A parte de Combinado? alimentação já até terminei. Lá. Por isso que você tá Aí gabaritando depois aqui os vou testes que eu tô começar fazendo. outra parte. Tem muita coisa lá sobre mudança de mente, meninas. Muita coisa. Sobre fome emocional, muita coisa. Então tem, assim, a gente só vai se encontrar aqui toda terça-feira. Se vocês tiverem oportunidade, nesse meio tempo, acessar lá as aulas, Tati, o que eu aprendi, eu posso dividir com vocês? Por favor, eu fico implorando para as pessoas virem falar comigo, porque eu gravei aquilo lá, eu quero que vocês aproveitem as aulas, tá bom? Então, quem for assistindo, manda feedback para mim. Vou adorar. Fechou? Semana que vem vocês têm encontro sobre exercício físico. Já vamos ajustar aqui, né, para falar sobre quem tiver dúvida. Vamos preparar uma aula maravilhosa aí de como potencializar o gasto calórico de vocês, melhorar a postura e etc. com a Luana. Fechou? E eu vou estar aqui junto com vocês também. Qualquer coisa, me chamem no particular. Beijo, meninas. Fiquem com Deus e bora bater os Até macos. mais. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.